Fala minha turma, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, que tem muito a ver com o nosso trabalho, que é a criatividade. E na verdade esse assunto, a gente vai falar sobre ele por causa de uma pergunta que fizeram lá no nosso Instagram. Inclusive, amor, se você não segue nós no Instagram, o que é que faz? Mesmo. Já segue os arrobas que o editor vai colocar aqui abaixo. Que lá a gente compartilha também o nosso dia a dia, nossos trabalhos, vocês vão gostar de ver. Exatamente, principalmente no Instagram da nossa empresa, Isso. Que é a Toró de Ideias. Lá a gente compartilha muito o nosso dia a dia e de vez em quando abrimos caixinhas de perguntas para vocês interagirem. Então, apareceu essa pergunta lá que eu tô colocando agora aqui na tela e a gente ficou conversando, sobre isso alguns minutos, algumas horas aqui no nosso quarto. Por isso que a gente tá gravando aqui também. Porque essa pergunta ela meio que mexeu com a gente, Criatividade vem do berço ou a gente fez algo para aguçar esse lado criativo? Inclusive, a gente fez até uma pipoquinha, Como fez pipoca hoje pra gente conversar e comer pipoca. Não tem coisa melhor, do que pipoca, minha gente. Bom demais. O que eu acho, Vou dar o meu ponto de vista. Depois a amor vai falar o dela também. Olha, eu acho que isso depende de cada pessoa, Eu acredito que a criatividade é uma coisa que você pratica, que você exerce de diversas formas. Mas eu acho também que algumas pessoas elas tendem a não nascer, mas a desenvolver enquanto criança esse lado criativo mais aguçado. Por exemplo, eu fui uma criança muito buliçosa, uma criança buliçosa, ninguém vai entender esse dicionário. Mas é tipo assim, uma criança que gostava de inventar coisas. Às vezes, quando eu conto isso, ela não acredita. Mas eu pegava o ketchup lá da geladeira, aí colocava o ketchup aqui em mim, em alguma parte do meu rosto, e ia andando em direção ao quarto, à cozinha onde estava minha mãe, meu pai, enfim. E aí eu batia assim na porta, como se eu tivesse sofrido uma pancada. E aí eu caía no chão, e aí eles ficavam preocupados, porque via o vermelho lá, enfim. Por que eu tô contando isso tudo? Porque eu vejo isso como algo criativo, Por mais que seja uma coisa que chateava os meus pais, mas eu pegava o ketchup e eu via que o ketchup dava pra fazer um sangue artificial, e com esse sangue artificial eu já inventava na minha cabeça uma brincadeira. Eu brincava e era isso, tá entendendo? Então, desde que eu era criança que eu já tinha essa coisa mais agitada em mim, Então eu nunca gostei de ficar parado. Na escola, por exemplo, eu gostava muito, muito, muito de peças de teatro. Então sempre que tinha uns festivais na escola, que tinham as gincanas, eu estava lá liderando, organizando. Soltou um negócio aqui, mas peraí. É porque aqui é tudo na fita, gente. Aí, peraí, calma. Acontece. Pronto, deu certo. Quando eu era criança, já na fase de adolescente, eu gostava muito de organizar as gincanas. Então sempre que tinha gincana na escola, eu já ia na frente, organizava as peças de teatro, escrevia os textos. Então nesse bimestre, que tinham as avaliações por esse tipo de prova, vou chamar de prova, mas enfim, uma avaliação que tinha a gincana que ganhava nota, que tinha que escrever a peça. Então eu gostava muito e eu me saía muito melhor do que no restante do ano, Eu sempre fui um aluno, nunca fui aquele aluno que tirava 10, 9, 9,5, aquela pessoa assim super inteligente. Eu era o aluno que fazia ali a média pra passar e ia dando certo. Mas sempre que tinha alguma coisa que exigia do meu lado criativo, eu gostava demais. Então é uma coisa assim que desde criança eu pratico, Também acredito que é questão de prática mesmo, a criatividade. Já tô aqui com meu bar de pipoca, agora eu vou comer e ela vai responder. Tá, amor, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal como foi essa sua infância, se foi parecida com a minha ou totalmente diferente. Totalmente diferente, Eu acho que todo mundo pode ser criativo. Não parto para esse lado de que a pessoa já nasce criativo ou é um dom. Eu acho que criatividade é um exercício, é uma questão de prática e, como diz nossa amiga Denise, realmente é um jeito de levar a vida. A prova disso é que as pessoas me consideram criativa dentro do que eu gosto de fazer, e a minha infância foi totalmente diferente da de amor.
que era mais, né? Como é que eu posso dizer? Foi uma infância mais agitada. Foi uma infância agitada, divertida. Eu era sempre aquela aluna que sentava na frente, tirava os 10, né? Não tinha muitas essas brincadeiras. Ele até hoje fala, você nunca brincou disso? E eu, não. E você nunca brincou disso? E eu, não. Sempre não brincava. Só ia mesmo ir pra escola estudar, em casa estudava, essas coisas assim. Mas assim, tipo, na escola não tinha... Na sua escola não tinha gincanas, as coisas de teatro e tal... Tinha várias vezes, como em todas as escolas, mas eu nunca participava. Meu negócio mesmo era assistir aula e eu gostava muito de aula de cálculo, de matemática, de física. E partindo mais pro outro lado, eu gostava também de artes, né? Desenhar. Tanto é que minhas matérias preferidas na primeira faculdade que eu entrei, né? Que era de engenharia, também era esse lado de cálculo, obviamente, e também da parte de desenho. Que a gente desenhava planta de casa e tudo mais. Sempre adorei desenhar. Eu concordo com ela que criatividade é um exercício, do meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Eu acho que quem não nasceu com isso, que não desenvolveu isso desde criança, porque teve uma infância diferente como a dela, enfim. Que é possível sim você exercitar esse lado e deixar esse lado criativo mais aflorado. Até porque existem várias formas de se exercitar esse lado criativo, que as pessoas acabam ligando muito criatividade a essa questão de arte, De né? arte, criatividade não é só arte. Porque assim, as pessoas sempre que olham pra gente, pro que a gente faz, né, elas já ligam a pessoas criativas, né? Mas existem pessoas criativas que não fazem isso que a gente faz, né? Todo mundo pode ser criativo. Não quer dizer que você só é criativo se você estiver fazendo alguma coisa no mundo das artes, entende? A criatividade, turma, é até um dos pré-requisitos hoje em dia em seleção de emprego e tudo mais, né? Então aquelas pessoas que são criativas, elas acabam se destacando, né? Porque são pessoas que têm uma resolução rápida para determinado problema, são aquelas pessoas que são rápidas para pensar numa solução quando está tendo alguma crise, e isso vale para qualquer tipo de empresa, né? Seja você que trabalha com comunicação, com vídeo, com foto, com a gente, ou não, né? Ou você que trabalha com outra coisa. Agora, uma coisa muito importante que a gente deve se atentar a isso é que a criatividade ela não pode ser um motivo que estimule a competitividade das pessoas, porque cada pessoa pode ser criativa, mas cada pessoa é um ser individual. Então, o meu nível de criatividade é diferente do nível de criatividade dele, que é diferente do seu nível de criatividade, entendeu? Então, se 5 pessoas estiverem competindo por uma vaga, as 5 podem ser criativas, cada uma respeitando o seu limite e o seu nível de criatividade. Isso não quer dizer que uma vai ser melhor do que a outra. É um ponto muito importante para se atentar. E no dia a dia mesmo a gente tem várias coisas que acontecem que nos mostram o quanto nós somos criativos, né? E, inclusive você que está aí do outro lado, que não trabalha com o que a gente trabalha, mas que também é criativo. Por exemplo, apertou o dinheiro no final do mês, o orçamento está apertado, né? A gente é criativo e dá aquele joguinho de cintura, né? Aperta aqui, aperta ali. A própria comida de casa, sei lá, faz render mais, faz virar outras refeições, pega um frango e faz várias coisas, Exatamente. né? Se você que está assistindo, você pega um frango e na segunda você faz frango grelhado, na terça você faz estrogonofe de frango, na quarta você já faz um empanado de frango, você é criativo. A criatividade está em todos os lugares. Inclusive, em vários lugares se podem exercer a criatividade, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo algum projeto, quando a gente está tentando pensar naquela ideia, sabe? Geralmente a gente não consegue encontrar a ideia, enfim, a criatividade ela não vem quando a gente está buscando ela, quando a gente está muito focado, né? Focado naquilo, quando a gente se fecha naquele mundo. Geralmente a gente precisa sair, a gente precisa ir ver outra coisa, a gente precisa abrir nossa mente para que as ideias elas apareçam, né? Pode falar, amor. Não, e quando ele fala que a gente vai fazer outras coisas, são coisas normais que eu tenho certeza que você que tá vendo a gente agora faz, que é lavar uma louça, passar um pano na casa e cozinhar. Às vezes as pessoas acham, nossa, eles pensaram isso, eles fizeram isso, eles devem ter gastado muitas horas, passado dias pesquisando. Às vezes é isso que acontece, mas eu acho que na maioria das vezes a gente tá vivendo como você vive e aí vem essa ideia. Mais uma prova de que criatividade é um exercício. Você pode surgir uma ideia criativa quando menos você tá esperando. Aí a diferença vai ser se você vai colocar essa ideia em prática ou não.
Quem coloca em prática vai exercendo cada vez mais a criatividade e se tornando, né, para as pessoas que estão de fora vendo, uma pessoa mais criativa. É importante que quando você tem uma ideia, você anote ela, tá bom? Anote a ideia, grave um áudio no celular, naquele grupo que só tem você mesmo, né? Acho que todo mundo tem esse grupo, mas enfim, anote, registre para que você não esqueça, né? Eu já tive também várias ideias assim, andando mesmo. Eu tenho muitas ideias me deslocando de um lugar para o outro. Então, quando eu estou em movimento, eu tenho muitas ideias. Às vezes, quando eu vou ao supermercado, quando eu preciso ir ao centro resolver alguma coisa, nesses trajetos, eu tenho muitas ideias. E às vezes eu tenho até medo de me distrair tanto no trânsito, tendo uma ideia, meio que viajar, enfim, mas espero que isso nunca aconteça. Eu também. Mas se você de repente um dia parar do meu lado e eu estiver falando só, é porque eu estou tendo uma ideia. E quando eu estou tendo uma ideia, eu começo a falar comigo mesmo, porque eu fico tentando pensar. Não sei se é normal isso. É normal. Eu fico pensando comigo mesmo, né, pra ver como é que vai ser a execução, como é que eu vou falar aquilo, como é que aquilo vai sair num vídeo, enfim. Às vezes, ela não queria que eu dissesse, mas eu vou dizer porque é uma coisa normal. Às vezes, até fazendo o número 2, a gente tem ideia, né? E todo mundo faz isso, né? É. Inclusive, a ideia para o título desse vídeo eu tive nesse momento. Tá vendo? Então você pode ter uma ideia incrível fazendo o número 2. Será que é por isso que o pessoal deixa revista? Geralmente tem revista, né? Nos banheiros e tal. Não sei, no nosso não tem. Não, tem. Ai, não, mas vai ter. É. Porque você tá lá, né? Um tempo que você pode aproveitar. É um tempo de reflexão, né? É. Gente, a gente falando de São Reflita. Ainda vamos jantar, inclusive, mas ok, tudo bem. Mas é isso. Então, com esse vídeo a gente chega à conclusão de quê? De nada. Não, a gente chega... Aí tem um negócio assim na cabeça de vocês. Não, mas resumindo, meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem pessoas que na infância já trouxeram esse lado criativo mais aguçado, né? Exercitaram muito a criatividade na infância. Sem nem saber, né? Isso, sem nem saber, por coisas naturais que foram acontecendo. E tem gente que não teve esse lado criativo tanto aguçado, mas que praticaram a criatividade e são pessoas super incríveis. Então, resumindo, se você acha que não é criativo, ainda dá tempo de procurar ser. Agora tem que exercitar, né? Porque também não é uma coisa assim que cai do céu. Você tem que ir atrás, tem que ter repertório. Uma coisa, né? Repertório, referências. É uma coisa que ajuda muito, muito, muito a expandir o seu lado criativo. É consumir referências. E referências, seja na internet, seja física. Eu acho que as referências são tudo o que faz parte da sua vida. Músicas, filmes, séries, revistas, podcast. Andar pela rua observando as casas, os prédios, a rua. Tudo isso serve de referência. Exatamente. Quando você vai fazer as suas fotos de comida, onde é que você pesquisa as referências? Como é que você chega naqueles cenários e tal? Eu pesquiso referências para as minhas fotos no Pinterest, no Instagram e também olhando as louças que eu tenho que eu vou usar no ensaio. As louças que vão combinar com a comida que eu vou fotografar, eu gosto de colocar elas todas, né, numa superfície, numa mesa, seja lá o que for. E aí eu fico observando e já imaginando a foto. E aí eu junto com as referências que eu vejo no Pinterest e crio todo, né, toda a composição, todo o cenário na minha cabeça e também anoto e envio para o grupo que tem eu e eu mesma no WhatsApp para ficar memorizando. Essa é uma forma que eu encontro, né, de exercitar o meu lado criativo para todos os trabalhos, cada trabalho com a sua individualidade. Eu falo que é um exercício porque tanto é que na hora tem trabalhos que eu mal olho as referências, mas não quer dizer que eles não serviram. Eles serviram para eu construir um repertório criativo na minha mente e na hora eu vou criando as minhas próprias composições. É como se a referência fosse a base mesmo, né? Isso. Para fazer o trabalho, né? Mas geralmente durante o trabalho ela não olha as referências, né? As referências é um estudo que tem antes e lá ela realmente cria e faz o que tem que fazer, o que vem na mente dela, enfim, o que a criatividade manda fazer, né? E com vídeo é a mesma coisa, a gente consome muitos filmes, eu já tive ideias de roteiro assistindo filme, às vezes eu estava muito concentrado em frente ao computador, tentando escrever um roteiro e simplesmente não saía, né? O bloqueio criativo, como a gente chama. Então, o que é que eu faço nesse momento? Eu saio, né? Já aconteceu algumas vezes de eu precisar parar de escrever o roteiro e assistir o filme e ouvir um podcast. Geralmente ouvindo podcast eu tenho ideias incríveis
E quando eu tô ouvindo o podcast, eu tô fazendo alguma outra coisa. Então, às vezes eu tô fazendo uma janta, tô lavando uma louça e ouvindo o podcast. Então, me vem insights também, que eu já paro, já converso com ela, já começo a dizer algumas coisas e anotar. E aí a gente vai desenrolando. Então, é isso. Inclusive, tem muitas séries agora na Netflix que... Socorro. Engasgue com a pipoca, o bagaço da pipoca aqui. Inclusive, a gente tá observando que tem muitas séries agora na Netflix, né? Novas, que tem uma fotografia muito massa. Muito massa. Não pulem a abertura, minha gente, da série, porque vale a pena assistir. A gente até terminou de assistir uma agora, que era O Preço da Perfeição. A abertura dela é incrível. É bem rapidinha, mas é uma coisa sensacional, que prende muito sua atenção. Vale muito a pena pesquisar mesmo essas séries, os filmes, e não só assistir por assistir, mas prestar atenção em cada detalhe, né? A construção da história, a fotografia, as cores, que isso tudo, se você trabalha com isso... ou não, se você faz por hobby também, vai agregar muito para o seu lado criativo quando você for pôr em prática. Se você acha que não é criativo, é porque você não está exercitando esse seu lado, tá? Então precisa exercitar. A gente falou aqui como a gente exercita a nossa criatividade e aí você vê o que você precisa, o que é que você está procurando, qual é a ideia que você precisa ter e vai testando. Vai fazer alguma outra coisa, vai assistir um filme, uma música... alguma coisa assim que você acha que aquilo vai ser uma fonte de inspiração para você, estuda, cria repertório e seja criativo você também. Que também não precisa ser aquela ideia mirabolante assim, meu Deus, que vai mudar o mundo não, tá? Pode ser uma ideia simples, né? Que você acha simples, que também isso depende do julgamento de cada pessoa e da opinião de cada uma, né? O simples para você pode ser o incrível para outra pessoa, mas o mais importante é você tirá-la do papel. Exatamente. E muito importante também é você parar um pouco e pensar no que é que você gosta de fazer. E aí buscar caminhos que aguçem esse seu lado criativo. Se você gosta de futebol, se você gosta de arquitetura, se você gosta de cálculos, dá sim para ser criativo no que você gosta, independente do que seja. Por exemplo, você criar ou descobrir ou aperfeiçoar um método de aprender ou de ensinar matemática também é uma forma de ser criativo. Eu acho que o que a gente pode tirar também, né, de um resumo desse vídeo é que criatividade com certeza não está ligada somente à arte. E é isso, gente. Muito importante para nós é que você comente aqui embaixo, né? Deixe a sua opinião sobre o que é ser criativo, se você concorda com a gente, se você não concorda. Muito importante também deixar o seu ponto de vista sobre esse assunto, porque aqui é um espaço de troca, né? Troca de experiências e de aprendizado também. E o mais importante, né? Sim, deixe o like nesse vídeo, né? Ajude a gente que tá começando agora aqui nesse espaço. E se inscreva no canal, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, bem fácil. Apertou o botão, já era. Ativa a notificação, ativa o sininho lá para receber todas as notificações quando sair vídeo. E aí isso vai nos ajudar muito a gente continuar criando para vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Vamos comer a pipoca agora. Essa vergonha Ficou fria já. Olha uma chuva de pipoca? Você vai varrer depois? Não,